Bom, pessoal, então, hoje é dia 10 de dezembro, vamos iniciar nossa aula aqui hoje. Na aula passada, nós falamos sobre cisalhamento, né? Eu passei o conteúdo para vocês. Não é algo complicado, vocês viram que é só verificar aquela questão lá da distribuição da carga entre os pinos, se é um cisalhamento simples, se é um cisalhamento duplo, né? Tem os exercícios do livro que eles já estão resolvidos, né? Eu não passei trabalho para vocês ainda não, né? Mas dá para acompanhar a solução dos exercícios lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tópico de cisalhamento, vocês mandam, pode mandar no WhatsApp lá no nosso grupo, que a gente vai responder na medida que tiver dúvida, tá bom? Os exercícios lá estão bem resolvidos, passo a passo, né? Mais para frente, talvez a gente volta nisso e eu passo uma lista de exercícios que não estão no livro, né? Para a gente exercitar, mas isso é mais para frente. Hoje é dia 10, antes da gente entrar com esse recesso de final de ano, a gente vai ter só mais uma aula apenas. Hoje é dia 10, dia 17 a gente tem aula também. Na outra semana já é dia 23, então já não tem. 17, é isso mesmo. Isso, já é dia 24, né? Então aí que não vai ter mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar para vocês hoje um tópico que chama centro de gravidade, tá? Ou centroide de área. É a mesma coisa com nomes diferentes, tá bom? Centro de gravidade de figuras planas, a gente vai ter uma figura, um círculo, um triângulo, um quadrado, uma figura composta. Essas figuras planas, ela tem um centro de gravidade. Eu vou explicar para vocês o que é esse centro de gravidade. E eu adianto para vocês o seguinte: é necessário entender centro de gravidade, saber calcular o centro de gravidade de figuras planas, seja a figura qual for, para a gente poder calcular depois momento de inércia. Bom, momento de inércia é um negócio que vai ser muito útil para a gente calcular depois vigas, para dimensionar vigas e eixos, essas coisas todas. Principalmente vigas, né? Eixos até que não muito, né? Mas para vigas a gente vai ter que dimensionar através do momento de inércia, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe interessante. Já vou compartilhar com vocês isso só um minuto. Deixa eu abrir a pasta certa aqui. Quando a gente está dimensionando uma estrutura metálica, uns perfis metálicos, né, a gente vai abrir um catálogo, né? Por exemplo, aqui está um catálogo da Gerdau. Está aqui o catálogo de produtos da Gerdau, né? Aí vai ter diversas coisas lá. Vou ter vergalhão, eu vou ter barra redonda para transferência de armadura de concreto, sapatas de concreto já pré-moldado, e principalmente perfis metálicos, né? Uma barra laminada, uma barra chata, uma barra quadrada, uma barra trifilada, principalmente para fazer eixos, né? Quando a gente está fazendo uma estrutura metálica, a gente vai se deparar com diversos perfis, um perfil U, uma viga I, né? Um perfil U leve, né? Tem diversas possibilidades. Uma coisa interessante quando a gente abre um catálogo, por exemplo, a gente encontra essas tabelas aqui, né? Aqui as tabelas de dimensões e peso, né, para os perfis, né, nas bitolas disponíveis no mercado, 3, 4, 5, 6 polegadas, para essa viga aí, por exemplo, aqui, esse perfil I. Só que aqui embaixo também, existem aqui algumas informações que às vezes passa despercebido, porque a gente só preocupa às vezes com isso aqui, ou até mesmo porque não tem muita informação, não sabe interpretar isso aqui. Quando você está dimensionando uma estrutura metálica, você tem essas letrinhas aqui, ó, nesses eixos XX e YY, que são importantes, porque é a partir desses valores aqui que você vai ler e interpretar para ver se aquela estrutura metálica, se esse perfil é adequado para ser utilizado na estrutura metálica com aquela carga que você está sendo solicitado, tá bom? Por exemplo, eu tenho essa letra J. Essa letra J aqui que vocês estão vendo é o tal do momento de inércia. Eu tenho um momento de inércia nesse sentido aqui, no eixo X, né?
Imagina que eu tenho um plano cartesiano aqui, fazendo o eixo x e y aqui no perfil, e ele está centralizado na origem, né? Eu tenho aqui momento de inércia nesse sentido, e momento de inércia nesse sentido aqui, que é o eixo x, que é o eixo y. Essa letrinha aqui, ó, que é o que a gente vai ter que calcular para ver se esse perfil é adequado para utilizar naquela carga que está sendo executada. Essa letra J que a gente está vendo no catálogo é o tal do momento de inércia. A unidade dele é alguma coisa elevada à quarta. Essa letra W aqui, que a gente vai ver no semestre que vem, é o tal do módulo de resistência. Para calcular ele, eu tenho que calcular isso aqui antes. Isso aqui é o raio de geração, que é um outro elemento, uma outra propriedade que a gente consulta para fazer dimensionamento de estruturas. Tá? Mas o importante nesse momento é a gente focar aqui. Ó. Eu vou ter que calcular o momento de inércia. Para calcular esse momento de inércia, eu vou ter que aprender a fazer o tal do centro de gravidade. Esse tal de centro de gravidade é uma coisa assim, muito simples de entender. Imagina que eu tenho um retângulo. Eu vou ter que encontrar o ponto dentro desse retângulo em que seja um ponto central, em que a área fique igualmente distribuída em volta desse ponto. Tá? Esse retângulo ele tem uma área. Eu tenho que encontrar o ponto em que essa área total fique igualmente espaçada em volta desse ponto. Ou seja, que seja um ponto de equilíbrio ali, certo? Eu não gosto de utilizar muito o termo centro de gravidade, porque centro de gravidade remete a gente àquele negócio que é o centro de gravidade de por exemplo, um carro na curva, se ele tem um centro de gravidade baixo, ele vai ter mais estabilidade. Se ele tem um centro de gravidade alto, ele tende a sair na curva, né? A capotar na curva, né? Mas o nome que se dá na nomenclatura é centro de gravidade mesmo, não reflete o que de fato é. Eu prefiro utilizar o nome centroide de área. É a mesma coisa, tá? Mas o nome centroide de área, ele vai ser assim mais explicativo do que realmente é um centro de gravidade para figuras planas, tá? Então, assim, eu tenho a figura plana, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio onde a área total daquela figura plana esteja igualmente distribuída em volta desse plano, ou seja, é um ponto de equilíbrio das áreas. Então, esse é um conceito interessante, é um ponto de equilíbrio das áreas dentro daquela figura plana. Bom, se eu tenho aqui um retângulo, é fácil, né? O ponto de equilíbrio é metade da altura e metade da largura, está aqui no meio da peça. Se for um quadrado, é a mesma coisa, vai ser na parte central, né? Que é o ponto de equilíbrio em que a área está igualmente distribuída. Por exemplo, está aqui um quadrado. O centro de gravidade é metade da altura e metade da largura. Está aqui o centro de gravidade. De um triângulo, vamos deixar o triângulo para depois. O círculo também é muito simples, porque o centro de gravidade de um círculo é o próprio centro do círculo. Né? Mais fácil entender ainda do que um quadrado. Tá? De um retângulo, é muito simples de entender também, só que você tem que decorar um negócio. O retângulo ele tem uma base. E ele tem uma altura também. Tá? O centro de gravidade de um triângulo é 1/3 do comprimento da base. Ou seja, você tem aqui uma base que é o valor B, base. Na coordenada X é 1/3 desse comprimento. 1/3, 2/3, 3/3. É 1/3 do comprimento da base. Então, se a minha origem está aqui, eu avanço 1/3 desse comprimento, está aqui. A minha coordenada X está aqui. A coordenada Y também é 1/3. Então, eu tenho assim, a altura é H. 1/3 de H vai me dar aqui a posição do meu centro de gravidade. É 1/3 da base e 1/3 da altura. Não importa o triângulo. Pode ser um triângulo mais alto, mais baixo, mais largo, deitado. É 1/3 da base e 1/3 da altura. Eu vou colocar ali o meu ordenado XY, os meus eixos ordenados XY, e vou ver. No X é 1/3 da base. E no Y é 1/3 da altura. Não tem mistério. O círculo é no centro, o quadrado vai ser um centro do quadrado também, né? Metade da base, metade da altura. Do retângulo, metade da base, metade da altura. Né? E do triângulo, 1/3 da base e 1/3 da altura. Mesmo se, professor, boa noite. Boa Mesmo noite, se a altura
mesmo se a altura fosse, nesse caso aí, fosse o dobro do comprimento aí, ainda assim seria um terço. Não importa se a proporção. Você pode ter um... Eu vou passar para o quadro ali para mostrar para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Não importa. Não importa se o triângulo é bonitinho assim. Não importa se o triângulo é assim. E não importa também se ele está deitado. Tá? Se eu estou falando que esse aqui é o meu eixo X, e esse aqui é o meu eixo Y, Y e X, vai ser 1/3 da base e 1/3 da altura. Então, 1/3 da base, 1/3 da altura, está aqui o meu centro de gravidade. Esse grandão aqui, não importa. Divido por 3, divido por 3. Aí, quando juntar os dois, vai ser mais ou menos aqui, né? Então, esse aqui é o centro de gravidade. E esse aqui também, ó. Isso daqui, ó, é o Y. Se eu, ó, o macete, se eu coloquei aqui o meu eixo Y aqui já alinhado no centro do triângulo, né? Então, o meu centro de gravidade, ele está aqui, ó. Entendeu? Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o meu eixo propositalmente na linha média desse triângulo que está deitado. Bom? Então, assim, para ter equilíbrio em X, ele tem que estar centralizado. E na altura... Mas aí, professor, o X não dividiria 1/3 aí no X? Aí tá no meio certinho dele. Calma, olha só. Imagina que eu só tenho um triângulo assim. O centro de gravidade dele não vai ser aqui num terço? Tá certo? Exatamente. Certo, tá. Certinho. Agora, e se eu pegar e espelhar, criar um outro triângulo aqui, igualzinho, ele só que do lado de cá? O centro de gravidade não vai ser aqui, ó? Sim. Bom, se eu tenho, se o centro de gravidade ele está para cá, vamos dizer que esse aqui é o eixo X, né? E aqui é o zero. Y aqui zero. Bom, se eu estou aqui, ó, esse aqui positivo e esse aqui negativo, eles vão chegar e entrar em equilíbrio zerando aqui, não vão? Então isso quer dizer que quando ele tiver os três lados iguais, aí o centro é no meio. Não, o que eu estou falando, X, né? O que eu estou falando é o seguinte, é sempre isso aqui, é sempre 1/3. Esse caso aqui que eu coloquei 2, se eu for somar eles, como esse aqui está negativo e esse aqui está positivo, de acordo com o eixo, ele vai ficar centralizado, porque um está compensando o outro. Ah, tá. Entendeu? Aí, mas na altura ele permanece com 1/3 da altura. Certo. Tá bom? Ok. Eu passei um PDF lá no portal para vocês, que tem lá uma tabela com as fórmulas para as outras figuras. Né? Por exemplo, um paralelepípedo que é assim, ó. Uma figura mais doida assim, que tem 4 lados, uma base, uma altura e essa parte de cima, que são dimensões diferentes, está no PDF que eu passei lá para vocês. Tá bom? Vou abrir ele aqui para mostrar para vocês aqui agora também. Deixa eu voltar aqui. Esse PDF aqui eu passei para vocês lá e esse aqui também, tá? Nesse aqui tem uma coisa diferente, que além da posição do centroide, eu vou ter a fórmula para o momento de inércia também, que a gente vai ver lá na frente. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre o momento de inércia para vocês. Aí eu tenho aqui, ó, esse segmento de arco de circunferência, eu vou ter a equaçãozinha para encontrar o centro, a posição do centroide diário, né? Da semicircunferência, do trapézio,
Está aqui para encontrar essa altura, a posição do centro de gravidade da peça. Tá bom? Então, isso aqui já serve de consulta para vocês lá, do retângulo, do círculo e tal. Mas, basicamente, a gente vai falar de círculo, de retângulo e de triângulo. Bom? Círculo, retângulo e triângulo. Não vamos fugir disso. Agora? Então, a partir desse momento, eu vou parar aqui a apresentação e eu vou lá no quadro para explicar umas coisinhas para vocês. Bom? Vou inverter aqui. Bom, então, eu já falei para vocês, então, que o centro de gravidade é um ponto numa figura plana em que a área dessa figura vai ser igualmente distribuída em torno desse ponto. Para o círculo é muito fácil entender que é o centro, né? Que é o centro de gravidade aqui na figura plana do círculo. Eu falei para vocês também que do retângulo vai ser a metade, vai ser também na parte central, que significa, se isso aqui é uma altura e isso aqui é uma base, então vai ser metade da altura e metade da base. Para encontrar a posição do centro de gravidade aqui. Mesma coisa para o quadrado. Né? Eu tenho aqui uma altura, uma base, aí para encontrar essa posição aqui vai ser a metade da base e aqui metade da altura. E para o triângulo que eu falei para vocês, é aquele esquema. Eu divido por 3 a base e a altura, e vou pegar aqui. Centro de gravidade é 1/3 da base e 1/3 da altura. Tá? Para as outras figuras, vai existir uma equação lá que a gente tem que resolver, uma formulazinha, mas não tem muito mistério. Bom? Novamente, por que a gente tem que calcular isso aqui? Por conta, né, que a gente, é pré-requisito para a gente entender outros pontos das matérias que virão à frente aí. Tá? Mas aí você vai me perguntar, não, mas beleza. Ok, você pediu uma das figuras planas aí, mas qual que é o caso prático disso? O caso prático é que, por exemplo, se eu for usar uma viga assim, ó, vamos dizer que eu construí uma viga. Eu precisava de uma viga que no catálogo da Gerdau não tinha, aí eu tive que cortar as chapas e soldar. Aí eu fui, soldei aqui, e fiz uma viga aqui para passar uma estrutura, um suporte, que seja. Para dimensionar qual chapa que eu vou utilizar, eu tenho que calcular o centro de gravidade da figura como um todo. Tá, Guilherme, mas você ensinou só essas figuras planas que são figuras normais da gente encontrar e tal. Sim, mas a partir dessas figuras normais é possível calcular o centro de gravidade de uma figura composta. Por quê? Porque isso aqui é um retângulo, isso aqui é um outro retângulo, isso aqui é um outro retângulo. Eu vou calcular o centro de gravidade de cada uma das partes, de cada um desses segmentos. Por exemplo, aqui eu tenho um segmento 1, eu tenho um segmento 2, um segmento 3. Eu vou calcular o centro de gravidade de cada um desses segmentos e depois eu vou fazer o cálculo para encontrar o centro de gravidade do conjunto. Tem um macetezinho lá, uma formulazinha, que eu vou usar para encontrar o centro de gravidade do conjunto. Aí, por exemplo, essa aqui está muito fácil, né? Que ela é assimétrica. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, uma chapa aqui, uma outra chapa aqui, e aqui uma barra redonda. Bom, são 3 segmentos. Eu vou ter que calcular o centro de gravidade de cada um dos segmentos e vou somar de uma forma específica lá, uma forma ponderada, para encontrar o centro de gravidade da figura como um todo.
De cara, como essa aqui é simétrica, eu sei que também é no centro, né? Porque o que está de cima anula o que está de baixo, o que está do lado anula o que está do outro. Nessa daqui, eu vou ter que ponderar. Tem mais área aqui ou mais área aqui? Né? Provavelmente, o centro de gravidade dessa figura está mais ou menos aqui para baixo. Ele não é no centro dessa peça, é mais ou menos aqui para baixo. Por quê? Porque tem mais área aqui. Então, eu tenho que compensar para conseguir um equilíbrio disso aqui. É como se eu pegasse essa figura e tentasse equilibrar ela do dedo. Vocês assistiram os Vingadores lá? Eu vi o Thanos lá brincando com aquela adaga lá junto com a mocinha lá. Né? Você tenta equilibrar uma coisa, quando você consegue chegar nesse ponto de equilíbrio, significa que tem a mesma área para cá, a mesma área para cá. No caso, isso aqui é um volume, né? Ok? Então, quando eu tenho um material, por exemplo, uma cantoneira. Uma cantoneira é uma peça contínua, né? Quando eu falo peça contínua, quer dizer que o material dela é um aço o tempo todo. Ele não muda de aço para alumínio, para cobre, que tem densidades diferentes. É uma peça contínua homogênea. Então, eu posso considerar, então, que o cálculo para encontrar esse centro de gravidade é válido. Tá? Porque aí eu vou calcular o centro de gravidade da seção reta dela aqui. No caso da cantoneira, provavelmente, né, se ela é assim, ó, o centro de gravidade dela provavelmente é fora dela ainda. É um ponto externo. Eu digo, mas pode existir isso? Pode, por quê? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma figura aqui e tenho uma figura aqui. Para que eu tenha equilíbrio dessas áreas, eu tenho o ponto vai ficar externo à peça. Isso pode existir? Pode. É uma possibilidade. Bom? Então, eu vou ensinar para vocês aqui agora a fazer como, para encontrar o centro de gravidade dessas figuras normais aqui, o círculo, o retângulo, o quadrado, o triângulo, você já conhece. Né? É fácil de entender. Agora eu vou ensinar para vocês a utilizar esses segmentos de área que vocês já conhecem para calcular o centro de gravidade de uma figura composta. Feito isso aqui, feito isso aqui. Tá bom? Vamos lá para ver então? Vocês querem. Douglas, tira um print desse negócio e joga no grupo lá para nós, por favor. Ah, tá. Só um minuto. Te pedir essa gentileza que fica mais fácil. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Nada. O pagador não está muito bom, não. Vamos calcular o seguinte, então. Ó. Até aqui vocês conseguem enxergar, né? Aqui é o limite. Sim. Tá. Dá para seguir daí. Então, a minha figura vai ser isso aqui. Eu vou desenhar ela no cantinho aqui, ó, que aí eu consigo escrever aqui do lado depois. Conseguiu enxergar essa letra aqui, esse número aqui, Douglas? Centímetro, tá bem lá em cima, viu? Ah, era 2 metros, não era? É Não, 2. não, tá dando pra ver mesmo, não. Tá aparecendo centímetro. Esse baixo é 6, é 6? Aqui embaixo é 6. Tá dando para ver? Tá, né? Show de bola. Beleza.
Deixa eu desenhar isso aqui melhor, que ficou meio ruim. Professor, mais tarde eu posto o trabalho da semana, viu? Tá tranquilo. Eu vi que tem um pessoal lá que não lançou lá ainda. Postando é o que importa. Aí aqui, isso aqui é 2 metros, isso aqui é 1 metro. Vou ver se é isso mesmo. E aqui também é 1 metro. Dá para entender a figura? Dá? Ali seria 3 metros, então, né? Na verdade. Onde? Somar, né? Se for somar a esquerda ali, é 3 metros de altura. Isso aqui é 3 metros de altura. É 1 metro dessa altura aqui, 1 metro aqui e 2 aqui. Show de bola. Bom, então é o seguinte. É uma figura, tá aqui a figura. É esse contorno grande aqui. Vocês veem que ela não é uma figura unitária, né? Porque é um retângulo ou um círculo, não é simplesinho. Mas eu posso quebrar ela em várias outras figuras, né? Para que eu conheça. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó. Bom, aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Certo? Aí, ó, eu posso considerar que essa peça total aqui, ó, esse quadradão aqui, vai ser um quadrado. Eu vou chamar essa peça 2 aqui, ó. Vai ser esse quadrado completo aqui, tá? E eu ainda posso falar que esse retângulozinho aqui, formado por essa área vazia, é uma outra peça que eu vou chamar de 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o centro de gravidade dessa peça 1, vou calcular o centro de gravidade da peça 2 e da peça 3. Só que aí eu vou pegar o valor que eu encontrar dessa mais essa menos essa. Por que eu vou tirar menos essa? Porque isso aqui é um espaço vazio. Eu estou considerando a peça, esse quadradão completo aqui, ó, mas eu tenho que subtrair o espaço que não existe. Né? Então eu vou calcular essa e essa. A 3 é só esse trechinho aqui, né? E vou somar isso com isso menos isso aqui, para me encontrar o centro de gravidade da figura como um todo. Entenderam o que eu vou fazer? Beleza. Beleza, então. Só que é o seguinte, seria mais fácil se eu chegasse aqui agora e falasse que essa aqui é a minha origem, né? Esse ponto aqui seria a partir daqui que eu ia puxar o eixo Y e o eixo X. Por quê? Porque aí todo o conjunto ia ficar do lado positivo, né? Tanto do lado de Y como do lado de X. Ia ficar bem simples de calcular. Só que eu já vou explicar para vocês da forma complicada. Né? Vou complicar um pouquinho mais para que vocês vejam o pior exemplo de uma vez. Tá bom? Aprender o mais difícil, o mais fácil, que já está dominado. Tá? Eu tenho que ter essa maldade para colocar esse eixo, o eixo X e Y aqui no lugar que fica mais fácil para mim. O lugar mais fácil seria aqui, ó. Aqui seria a minha origem. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou falar que o meu eixo X e Y está aqui, ó. Porque eu já quero explicar para vocês como que eu tenho que tratar as áreas quando ela está no sentido negativo de algum dos eixos. No caso aqui, todo esse espaço aqui está no lado negativo de X, né? Porque essa aqui é a minha origem. Ela está toda positiva em Y, está acima. Né? Mas para o lado do X, no eixo X, isso aqui está do lado negativo e isso aqui está do lado positivo. Mas não importa. O que importa é saber que isso aqui é um ponto 00. Bom, aqui é 6 metros.
Então, se eu pegar aqui essa dimensão aqui, ó, 2 mais 1, então isso aqui é 3. Se isso aqui era 6 menos 3, então isso aqui é 3 também. Só para facilitar para a gente. E conforme o Douglas já falou, a altura total da peça é 3 metros, que é só somar isso aqui. Então, tá bom. Vou começar a calcular, então, o centro de gravidade da figura como um todo. Para calcular isso, eu vou usar duas fórmulas. Por que duas fórmulas? Porque eu tenho que encontrar um par ordenado, né? Eu estou trabalhando com x e y aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada x, que é essa aqui, e tem uma coordenada y. Esse ponto aqui, ele tem uma coordenada x e vai ter uma coordenada y também. Então, eu vou ter que encontrar a coordenada x e y para saber onde que é esse ponto certinho do meu centro de gravidade. Eu vou usar a mesma equação para encontrar os dois pontos. Só que eu vou ter que calcular para um e para outro, né? A equação é isso aqui, ó. A coordenada x é igual ao somatório de x vezes a área daquela figura, dividido pelo somatório da área total. Já vou explicar isso aí para vocês. E para y é a mesma coisa. Y é igual ao somatório de y vezes a área, dividido pela somatória da área total. Bom, por que eu vou falar somatória? Porque eu tenho que somar as áreas, né? Aqui eu tenho 3, mas eu posso ter diversas áreas, diversos segmentos de área, que eu vou ter que encontrar o valor final agora. Então tá. Eu vou ter que calcular, então, se eu tenho que calcular aqui para cada área, eu tenho que encontrar as coordenadas x e y do centro de gravidade de cada área, né, que ele está pedindo me somar aqui depois. Aí eu vou ter que também encontrar a área de cada um dos segmentos. Ele está pedindo aqui também, né, a área total de todos os segmentos. Então fica mais fácil eu fazer uma tabelinha para calcular isso aí, tá? Vou fazer essa tabelinha com vocês aqui, ó. A gente vai fazer junto aqui, ó. Segmento. O quadro é pequeno, fica meio limitado aqui, mas vai dar certo. Se vocês não estiverem enxergando, depois vocês me falam. Olha, para cada segmento, eu tenho o segmento 1, segmento 2 e segmento 3. Aí eu vou precisar da área também, né? Da área de cada um deles. Então, área aí eu vou precisar da posição x e y de cada um dos segmentos. Então, eu vou colocar x aqui e y aqui. A gente vai fazer uma tabelinha de cada um dos segmentos. Aí eu já vou adiantar aqui, ó, é esse somatório aqui de x vezes a área e a posição y vezes a área. Então, x vezes a área e y vezes a área. Ok? Vou colocar aqui agora. Vai ficar pequeno, mas é o que tem para hoje. Se não enxergar, vocês falem comigo. Beleza. Vamos calcular a área, então, aqui, ó. A área da figura 1. A área do triângulo, né, caso vocês não se lembrem, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, do triângulo, base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Segmento 1, que é esse aqui,
A área dele é 4,5. A gente está mexendo com metros aqui, tá? Não vou escrever metro aqui não, porque está pequenininho aqui, vai ficar difícil de ler depois. Mas é tudo metro aqui, no caso, 4,5 metros quadrados. A área do segmento 2, ó, 3 vezes 3, né? A gente tá, o segmento 2 é o quadradão completo. Então, 3 vezes 3. Então, a área do segmento 2, 9. E a área do segmento 3, ó, 1 vezes 2. Então, é 2. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa área existe, então ela é positiva. Essa área do quadradão existe, então ela é positiva. Só que eu tenho que tirar essa área aqui, né? Porque ela é negativa, ela não existe. Então tem que chegar aqui, ó, menos 2. Bom? Não se confundam com isso. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, se eu tiver ali uma área que eu tenho que subtrair, eu já coloco aqui já. Por quê? Porque vai me pedir a área total aqui do segmento. Né? Aí eu já faço a somatória de cada uma aqui para encontrar o valor, né, o valor da somatória aqui já. Professor, eu acho que eu perdi esse menos 2 aí. Que não seria 1 vezes 3? Não daria 3? Não, a altura dele é só 2. Ah, tá. A área aqui é a base vezes a altura, só que a altura dele é só 2. Ele começa aqui, não começa aqui embaixo, não. Tá bom? Ah, sim. Aí 1 vezes 2. ela é negativa porque ela não existe, né? Eu estou subtraindo ela. Perfeito. Aí, beleza, eu preciso da somatória das áreas, então eu já vou somar. A somatória disso aqui, ó, 13,5 menos 2, 11,5. Já está somado ali já. Agora, a gente vai ter que, ó, nesse XY, eu vou ter que encontrar a coordenada do centro de gravidade de cada um dos segmentos. Tá? Ó, segmento 1 que é esse aqui. Qual que é o centro de gravidade do meu segmento 1? Bom, é 1/3 da base e 1/3 da altura. Né? Se esse aqui é o meu 0, 0, o meu 1/3 aqui é aqui, né? 1, 2. Se isso aqui é 3, que é o comprimento, então 1. 1 vezes 1. Mesma coisa aqui. É isso aí. Vai ser 1 também. Para esse caso aqui, eu tenho um quadradão de 3 por 3. Correto? Se o meu centro de gravidade está no centro desse quadradão, então é 1,5 e 1,5. Só que, ó, cuidado. No X é negativo. Por quê? Porque o meu zero está aqui, ó. Se eu vim para cá, no X, então é negativo. Então é menos 1,5. E aqui, no Y, é 1,5. Agora presta atenção para esse aqui, ó. O centro de gravidade do retângulo é metade da base e metade da altura. Né? Ele vai estar aqui, mais ou menos aqui, ó. Só que cuidado aonde ele está posicionado, né? Ele não começa aqui embaixo, ele já começa aqui em cima. Então a posição X dele, ó, vai ser 2. Isso aqui é só 1, metade disso aqui é meio. Então é 2,5. Negativo. Então, aí a metade seria meio e a outra metade é 1, né? Não. Ó, eu tô aqui, ó. Qual que é a distância daqui para cá? É 2 e mais a metade disso aqui, que é meio. Ah, eu tô levando em consideração só aquele tracejado ali mesmo. Pois é, o tracejado aqui é o 0, não é? Não, eu falo, a gente está procurando o 3 aí agora, não é isso? É A o área 3 da área aqui. 3 aí. Aí não seria esse 2 aí para cima? Aqui, ó, presta atenção. O meu centro de gravidade está aqui, não está? Sim. É só desse retângulozinho aqui. Eu preciso Uhum. encontrar as coordenadas desse ponto aqui. Sim. Qual que é a distância daqui para cá, até chegar aqui? Ó? Qual que é essa distância aqui? Ó? Essa daí, 2,5. Só que é negativo, né? Porque eu estou voltando, eu estou aqui do lado esquerdo da minha origem. Então, Entendi. no X é negativo. 2,5. Porque você está levando em consideração a linha do Y.
Não é Tudo aquele é- quadrado vazio ali, ó. Você tá levando em consideração lá, você tá somando já com o 2, né? Eu estou somando com 2, né? Eu quero saber a posição desse ponto aqui. Então, eu tenho que considerar a partir da minha linha do eixo Y aqui. Eu achei que ele era separado. Não. Tem que tudo a partir da origem, tá? Beleza. Beleza. Então, tá aqui. No meu eixo X, ele está a distância de 2,5, então é negativo porque está para cá. Né? E na altura, ó, isso aqui é 1. Se isso aqui é 2, eu vou pegar metade disso para chegar no ponto. Então, a altura dele aqui no eixo Y é 2. Consegue enxergar, Douglas? Não. E, ó, qual que é a altura aqui no eixo Y aqui desse meu ponto? É 1. Né? Ele não começa aqui embaixo, ele vai começar aqui. Então, eu já pego 1 aqui. 1 mais a metade da altura total, né? Porque se a altura total dele aqui é 2, a metade dele é 1 também. Então, 1 mais 1, 2. Agora eu peguei. Tranquilo? Aham. Ótimo. Então tá. Eu vou ter que calcular aqui agora. Ele está pedindo aqui, ó, o x vezes a área de cada segmento. Então, eu já vou calcular aqui para cada segmento. Ó. Qual que é o x? X é 1 vezes a área. 1 vezes 4,5, 4,5. 1,5 vezes 1,5. Não, como é que é? 1,5 vezes 9. Isso aqui dá 13,5. Só que, ó, esse x é negativo, então é menos 13,5. X, 2,5 vezes 2, menos 2,5 vezes menos 2, isso aqui vai dar 5 positivo, né? Que eu tenho menos vezes menos, então dá mais. Mesma coisa que agora. Eu tenho que calcular y vezes a área de cada segmento. Y, 1 vezes 4,5, 4,5. Y, 1,5 vezes 9, tudo positivo, então 13,5 positivo. Y, 2 vezes menos 2, menos 4. Isso aí. Aí no caso, é só fazer a multiplicação aí e colocando para lá agora, nesse momento. A única coisa que eu estou fazendo, eu não coloquei aqui as coordenadas? Sim. Eu preciso agora, a fórmula vai me pedir y vezes a área e x vezes a área. Eu já estou antecipando aqui já. Não, entendi. Agora entendi. Tá? Isso Eu aí já é encontrei o par ordenado de cada centro de gravidade de cada segmento. E eu tenho a área de cada segmento. Aí eu estou multiplicando o x do meu centro de gravidade, do meu par ordenado, vezes a área, está aqui. E o y está aqui. Y vezes a área está aqui também. Tá certo? Perfeito. Perfeito. Ok. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não preciso disso aqui, nem uma somatória de tudo. Somatória do x vezes a área. Então, eu tenho aqui o x, a coordenada x vezes a área de cada segmento. Eu vou colocar a somatória aqui embaixo, que é o que eu vou precisar aqui. Somatória de x vezes a área. Aí eu vou somar isso aqui, ó. 4,5 mais 4,5 mais menos 13,5 mais 5. Isso daqui vai dar menos 4. Confirme aí para mim, por favor, na calculadora de vocês. Essa aqui já é a linha do somatório, já, né? Tá dando para ver esse menos 4 ali? Tá, não tá? Tá dando para ver? Ah, sim. Agora eu vou E somar. isso mesmo, é menos 4, tá certo. Agora eu vou somar aqui também, ó. 4,5. 4,5 menos 4 vai dar meio com 13,5 dá 14. 14. Bom, pessoal, aqui, ó, eu expliquei para vocês a fazer a tabelinha para não errar mais. Porque só olhar isso aqui vai dar uma assustada. Quando você faz a tabelinha, agora ficou simples. Ó. Olha o que eu vou fazer. Para calcular a posição x, somatório de x vezes a área. Eu já calculei aqui. Ó. Somatório de x vezes a área é esse aqui.
Então, aqui, ó, x. Somatório de x vezes a área. X vezes a área, tudo somei, dá menos 4. Dividido pela área total. Qual que é a área total? 11,5. Isso daqui... Menos 0,34. Menos 0,34 metros, tá, gente? E aqui, ó, a mesma coisa. Ó, o y aqui do meu centro de gravidade vai ser somatório de y vezes a área. Y vezes a área, somei tudo, deu 14. Dividido pela área total. Qual que é a área total? 11,5. 1,21. Me dá com 3 casas decimal. 1,217. 1,217 arredonda para 1,22. Pronto. Meu centro de gravidade é menos 0,34 1,22. Ah, tá. Mas o que isso significa aqui, ó? O x é menos 0,34. Se o meu zero está aqui, ó, 0,34 vai dar mais ou menos aqui, né? E 1,22. 1,22 dá mais ou menos aqui, ó. Então, esse aqui é o meu centro de gravidade. Com esse pincel, né? Esse aqui é o meu centro de gravidade. Que é esse valor aqui. Alguma dúvida? Não conseguiu entender? Fizemos um passo a passo aí para, primeiro, fazer a tabelinha. A gente colocou aqui cada um dos segmentos, né? Calculamos aqui tudo que pedia, né? Encontramos aqui a somatória das áreas de cada segmento, a somatória do x vezes a área de cada segmento, a somatória do y vezes a área de cada segmento e jogamos dentro da equação. Aí. Professor, não é difícil não, mas exige-se uma atenção aí redobrada, né? Pois é, o segredo é fazer a tabelinha. Porque uma vez que você fez a tabela, julgar aqui é muito fácil. Você viu que aqui é só uma fraçãozinha aqui, bem novinha de fazer. Tranquilo? Ô, Douglas, deixa eu girar essa lâmpada aqui para não atrapalhar o reflexo lá. Tira um print aí e joga no grupo lá para nós, por favor. Ah, tá. Beleza. Ok. Eu vou deixar, não vou apagar por enquanto, não. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou deixar a câmera filmando isso daí, tá? Mas eu vou apresentar uma outra coisa aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Aí eu vou abrir o AutoCAD. É isso aqui eu posso fechar. Vou abrir um desenho novo aqui. Eu vou desenhar aquilo lá, né? Vocês estão vendo aí na outra telinha? Eu vou desenhar aquilo lá. Ó, vou criar aqui com uma polyline. A base dele que é de 6, né? Que a gente olhou aquela hora lá. 6, eu vou desenhar em metros também. 6. Vai na linha aqui mesmo, que depois a gente junta tudo. A altura aqui é 1. Aí ele recua para cá 1 também. Aí ele sobe 2. Avança 2. Fecha aqui.
6, 1. Ok. 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 Eu vou fazer só uma linha aqui de referência para mexer com uma coisinha aqui. Quer ver? Bom, desenhei a mesma figura lá. Tá bom? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um 3D Rotate. Eu vou deixar esse aqui em pé. Fica mais fácil assim. Estou olhando de lado, tá? Eu desenhei lá, eu só coloquei em perspectiva aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? Da mesma forma que eu coloquei o meu eixo X e Y nesse pontinho aqui, ó, lá naquele desenho, eu vou colocar aqui também para a gente calcular aqui o centro de gravidade dessa figura no AutoCAD. Bom? Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar todas essas linhas para fazer uma polyline só. Deixa eu ver se vai dar certo. Bom, beleza. Fechou um contorno contínuo aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vai esse comando UCS e vou modificar o meu eixo de referência aqui. Eu posso levar para qualquer lugar. Então, eu vou pegar aqui na origem. Aí eu vou colocar para cá. Aqui vai ser o X e aqui vai ser o Y. Todo mundo está enxergando aí, não tá? Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar fácil. Beleza. Aumentei. Então, o X está para cá, o Y está para cá, a origem está aqui, foi o que a gente colocou lá. Despreza esse eixo Z aqui, que ele não tem como suprimir ele, não. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui já é uma figura plana, vocês concordam? Só que o AutoCAD não entende isso aqui ainda como uma figura plana, não. É só linhas conectadas, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um extrude para criar um volume com isso aqui, ó. Deixa eu até melhorar a visualização, colocando aqui. Eu vou dar um extrude e vou criar um volume com isso aqui, só para o AutoCAD conseguir calcular, tá bom? Só que se eu criar um volume grande demais, vai dar interferência no eixo Z aqui, e eu não quero não. Eu quero que o eixo Z permaneça desprezível só para mim trabalhar com X e Y. Então, só para criar um volume aqui, mais que seja desprezível, né, eu vou criar isso aqui numa espessura muito pequena, para ficar muito fininho, para a gente continuar desprezando esse Z. 0,01, ou seja, 1/10 de milímetro. Aí, 1/10 de milímetro. Eu vou apagar essa linha aqui agora, que ela já não me serve mais para mais nada. Ela é só uma referência, só para me colocar o meu eixo aqui. O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou criar um comando aqui que chama MassProp. Tá? É um comando que ele vai me entregar propriedades de massa de qualquer coisa que eu tiver modelado aqui em 3D. No caso, né, eu tenho essa figura achatada aqui, ela está bem fininha, então ele vai entender como 3D, mas vai dar certo o que eu estou querendo fazer. Ó, deu o comando MassProp, confirmo ele e vou clicar em cima do que eu quero que ele verifique, ou seja, essa área aqui. Cliquei, confirmei o comando. Ele abriu esse painelzinho aqui, ó. Aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Deu um BO aqui que a gente está mostrando aqui, ó. Tá bom. Ele não está mostrando por cima, não, mas é só minimizar aqui que a gente enxerga lá. Eu quero mostrar para vocês esse aqui, ó. Deixa eu chegar no cantinho que também não atrapalha. Aqui, ó, ele vai me entregar aqui o momento de inércia daquela figura, né, o raio de geração, que são aquelas coisas que eu mostrei para vocês antes do início da aula. Mas ele vai me mostrar aqui, ó, centroide. Menos 0,34, opa, bateu. E 1,2174. 1,21 arredondou para 1,22. Ó, beleza. Então ele já me entregou o centro de gravidade correto aqui da minha figura. Então o meu cálculo deu certo. Bom? Agora tem um detalhe. E se, em vez do meu eixo X e Y estar nesse ponto aqui, ele tiver aqui, ó, na origem, que foi aquele caso que eu falei que seria mais fácil para vocês. Deixa eu facilitar aqui. Se ele tivesse aqui, em vez de estar lá, que foi o caso mais difícil, ele tivesse aqui. Ó,
Peraí, antes de mais nada, deixa eu fazer uma coisinha aqui primeiro. Então, ele está a 1,22 e no X ele está a 0,34. Ó, eu só desenhei essa bolinha aqui no centro de gravidade que a gente calculou. Agora, está no ponto lá. Mas, se eu virasse para vocês e falar na resolução do exercício, eu tivesse calculado aqui, ó, colocasse o meu eixo de referência, em vez de colocar lá naquele caso que é mais complicado, que eu falei, pessoal, vou colocar aqui que é mais difícil, porque aí eu vou ter que considerar áreas negativas, né? Coordenadas negativas aqui, ó. Tem um negativo aqui, né? Então, eu tive que verificar essa questão. Nesse caso aqui, se eu colocar o meu eixo de referência na origem aqui e calcular para essa área como um todo de novo, obviamente que as coordenadas serão diferentes. Por quê? Porque eu movi a minha referência, né? Eu não vou ter um número mais negativo que nem a gente encontrou lá. Eu vou ter só números positivos. Mas o importante é o seguinte: você vai calcular e vai encontrar esse mesmo ponto nesse mesmo local aqui. Tá? A única coisa que vai alterar são as coordenadas, porque você mudou o seu eixo de coordenadas, você trouxe ele para cá. Ok? Nesse caso aqui, se a gente fosse calcular, deixa eu chegar isso aqui para cá, aqui, ó. Aqui, ó. No eixo X, essa bolinha aqui, ó, selecionei a bolinha, vou ver aqui a coordenada dele aqui. Ó. Por que eu estou vendo a coordenada aqui? Porque as coordenadas que aparecem aqui são baseadas no meu eixo de referência. Se eu coloquei o meu eixo de referência aqui, a bolinha está lá. Tá? Então, eu selecionei ela e mostrei aqui. Se eu fizer todo aquele mesmo cálculo lá, no X vai dar 2,66 e no Y vai dar 1,22. Continua no 1,22, né? Porque eu não alterei o meu eixo de referência na altura, né? Eu só arredei ele para cá no eixo X. Tá bom? Ou seja, para a área, o ponto continua o mesmo. Só a coordenada que vai ser diferente porque eu trouxe o meu eixo de referência para cá. Ok? Tranquilo, pessoal? Sem mistério. Então, fica aí um dever de casa para vocês aí, ó. Fazer esse mesmo cálculo, vocês tiraram o print lá, já sabem as medidas. Vocês vão fazer esse mesmo cálculo trazendo o eixo de referência para cá, ó, essa extremidade aqui. E tem que dar essas coordenadas que eu passei para vocês, ó. X é 2,66 e o Y é 1,22. Continua desse jeito. Professor, mas a diferença de um para o outro não é tanta coisa, não. Só o menos. Não, muda tudo. Tá? O ponto é o mesmo. A localização dele dentro da área é a mesma. Não vai mudar. O que vai mudar é o cálculo que você vai fazer, que vai dar as coordenadas diferentes. Por que vai dar as coordenadas diferentes? Porque você mudou não, eu sei. Eu falo assim, a tabela, né, que a gente fez, os cálculos, é tudo a mesma forma, tudo só mudou menos. Mesmo processo, mesma coisa. A única coisa que você tem que se atentar é para os valores positivos e negativos a partir desse eixo aqui, ó. Nesse caso aqui que está mais fácil, porque vai ficar tudo positivo. Aí não tem que preocupar. Entendeu? Certo. Então, assim, se você for fazer uma figura dessa, tem a maldade. Pô, vou colocar aqui ela numa localização que fica tranquilo para que eu possa mexer. Agora, para você ver aqui, ó. Deixa eu voltar isso aqui. Vamos continuar tendo a maldade, então. E se eu tiver uma figura assim, ó? Desse jeito. É uma figura assim que é simétrica. Pergunto para vocês, onde é o melhor lugar para colocar o eixo XY da lei? Aí
Aí, no caso, né, vai fazer separado, não é? Então, do lado esquerdo, o X, o Y. O melhor lugar para colocar esse centro de gravidade aqui, ó, vai ser aqui, ó, nesse local aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui em 3D aqui. Eita. Espera aí. Vou fazer de novo aqui. Ó, como eu sei que ela é simétrica, eu já sei que o centro de gravidade dela é exatamente no centro aqui da figura. Tá? Por que eu sei? Porque ela é simétrica. É o que está para cima anula o que está para baixo, o que está para um lado anula para o outro. Tá? Então, eu nem precisaria calcular de fato isso daqui. Né? Então, deixa eu ficar mais difícil. Eu vou tirar essa parte de baixo aqui. Ó. Pronto. Já ficou desalinhado. Mas ficou desalinhado só no sentido assim vertical, porque no sentido horizontal, se eu traçar uma linha centralizada aqui, ó, o que eu tenho para cá, eu tenho para cá também. Então, é mais fácil eu colocar o meu eixo centralizado aqui. Ó. Por quê? Porque eu só vou calcular a altura. Eu não preciso calcular o x, não, porque eu sei que o x tá, eu sei que a minha coordenada x é 0. Por quê? Porque eu sei que ela está centralizada aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo e eu vou preocupar só em fazer o cálculo para y. Entendeu? Obviamente que eu podia fazer isso aqui mesmo. Eu posso chegar aqui, ó, colocar o meu eixo de referência no cantinho aqui, não tem problema. Deixaria ele no cantinho aqui, que pegaria toda a peça positiva. Ótimo. Eu ia encontrar o centro de gravidade no mesmo ponto que eu calcularia com o meu eixo aqui, só que agora eu vou ter que calcular para x e para y, porque eu tenho que saber essa distância e tenho que saber essa altura. Do jeito que eu tinha colocado aqui, ó, centralizadinho aqui, ficaria mais fácil, porque aí eu sei que, ó, beleza, o x a distância x eu não calculo, porque eu sei que ela está zerada. Eu já posicionei na linha central. Vocês lembram que quando a gente estava calculando aquele negócio de momento? Ó, onde é que eu vou calcular o momento? Eu calculo onde você pode cancelar as coisas, com a distância sendo zero. Ó, a distância aqui ficou zero, então ficou fácil de calcular. Bom? Professor, o Carlos levantou a mão. Pode perguntar, Carlos. Eu não tô enxergando aí, não. Se você não conseguir falar, lê para nós aí, Douglas. Você está falando sobre gravidade, aí tem que fazer o cálculo, é sobre 1/3, não é isso? Não, peraí, repete, por favor. É, o centro de gravidade, que você está falando. Aí você tinha explicado que é 1/3, tem que somar 1/3, alguma coisa assim, dividir por 1/3, né? É 1/3 se for triângulo. Aqui é 2 retângulos, né? Ah, tá. Aí, por exemplo, você vai fazer o cálculo lá. Ó, aqui eu tenho o segmento 1 e aqui eu tenho o segmento 2. Você vai calcular, fazer aquele passo a passo só para 2 segmentos. Aí você vai encontrar aqui, ó, o centro de gravidade desse segmento está aqui e o centro de gravidade do outro segmento está aqui. Aqui nesse ponto central aqui também. Ou seja, metade da largura e metade da altura. Para esse aqui, metade da largura e metade da altura. Né? Se o meu eixo de referência está aqui, qual que é a coordenada x desses dois pontos? É 0. X é 0, né? Entendeu? Aí vai zerar tudo lá, ou seja, eu não preciso nem fazer. Eu não preciso nem fazer o do x, eu sei que é 0. Aí eu vou calcular só do y, porque aí eu vou calcular o somatório de y vezes a área dividido pela área total. A área total é dos dois juntos. A área de cada segmento eu vou anotando lá, eu vou somar as duas e encontro a área total. Vamos dizer que isso aqui é 100 de altura e 100 de largura. Né? A coordenada y para cá é 50. Se isso aqui é 100 de altura, então a metade disso aqui é 50. Qual que é a coordenada y desse ponto? Ó, é 100, que é o total. Né? Vamos dizer que isso aqui é 20 de largura aqui. Então, a metade de 20 é 10. Então, é 110. Entendeu? A altura desse ponto aqui é a altura total, que é 100, mais a metade da largura do segmento de cima. Se eu estou falando que é 20,
metade dessa largura que é 20 passa a ser 10. Então é 110. Vou lançar na tabelinha, vou calcular as áreas, vou somar a área total, vou fazer aquela multiplicaçãozinha lá de y vezes a área, vou encontrar o somatório de tudo e encontro as coordenadas. E no final vai dar 0, alguma coisa. Não, no final vai dar, eu vou encontrar o centro de gravidade nessa região aqui, né? Não vai dar 0, nada não. Mas se isso aqui Então, é o X 100... não vai ser 0, não? Repete, por favor. O X não vai ser 0? O X é 0, acabou. Aí vai ser 0, e o valor do Y. Ah, tá. A vírgula você está falando não é decimal, não, né? É a coordenada X e Y. Isso. É isso mesmo. Aí vai dar aqui 70, 60, alguma coisa aqui para cima, aqui na coordenada do Y aqui. Joia? Sem mistério, né, pessoal? Então tá aí, já fica aí um exercício para vocês, né? Podem criar figuras à vontade aí, né? Para que vocês possam exercitar aquela tabelinha lá, né? Cria lá um retângulo em cima, um retângulo embaixo, coloca aqui depois aqui um círculo. Fala que esse círculo aqui tem um diâmetro sei lá, de 30, que seja, né? Coloca as medidas ali e vai calculando vocês aí, né? Faz isso aí umas 5, 10 vezes que vocês decorem e nunca mais esquecem, né? Repetição, é que nem tocar violão, né? Você tem um procedimento, faz um procedimento aí algumas vezes aí para repetir, que aí você não esquece mais. Tá bom? Show de bola. Então, tabela está feita, o procedimento está feito, né? Expliquei aqui até no AutoCAD aqui para vocês como é que funciona essa questão, para confirmar o que a gente estava falando. Você quer ver uma bobagemzinha aqui que eu fiz uma vez? O Maicon é meu irmão, tá? Uma vez ele me ligou e falou o seguinte aqui, eu estou precisando colocar aqui um arco, estou fazendo um fechamento aqui da varanda e tem uma estrutura aqui que eu vou colocar vidro. Só que ela é pesada, eu estou querendo amarrar ela de um jeito que eu consiga puxar ela para cima sem ela girar, que o pedreiro pode machucar lá. Aí ele foi e falou, ó, você sabe calcular aqui o ponto de equilíbrio para ela não girar? Eu falei, sei, é só calcular o centro de gravidade da estrutura como um todo. Né? Eu tenho aqui essas peças de madeira, que é vazado, não tem nada. Né? Falei, ó, me manda as medidas. Aí eu fui, desenhei aqui, né, as larguras, tudo e tal. Lancei no AutoCAD e fiz aquele esquema lá que eu falei para vocês, ó. Aqui a coordenada aqui, X e Z, né? Z no caso porque eu não girei aqui o eixo, né? Que nem eu girei para lá, então ficou no X e Z aqui. O Y está fazendo a espessura, né? Aí falei aqui, ó, o X é 2,3 metros, quase 2,4 metros, e o Z é 1,33. Tá aqui, ó, quase 4, e a altura aqui 1,33. Coloca a sua corda, seu amarramento, de forma que o nó que você está dando fique pelo menos nesse ponto. Se você colocar para baixo, ela vai girar para um lado ou para o outro. Então, esse aqui é o ponto mínimo. Coloca ela um pouquinho para cima, assim, ó, porque ela fica estável, ela não vai girar nem para um lado nem para o outro. Aí ele foi e falou, você garante? Porque isso aqui tá pesado para caramba, vai ter que colocar uma talha, um negócio lá, o pedreiro tá meio cismado. Não, pode fazer lá. Ele foi e fez um vídeo, né? Na hora que puxou assim, o trem ficou paradinho, estabilizado, subiu retinho. Falei, tem que estudar mesmo. Aí a física. Tá vendo? Assim, tem aplicação. Pessoal. Isso aqui, e olha que ele está fazendo centro de gravidade para estudar outras coisas. Mas isso aqui já é uma aplicação que dá para a gente resolver. No caso, eu não passei vergonha, né? Ele me perguntou um negócio, eu falei, não, dá para resolver. Tá aí. Certinho? Certinho. Então, pessoal, acabar hoje mais cedo, né? Começar o final de semana mais cedo aí para a gente. Finalizamos já. Exercício, vocês se viram aí, né? Depois eu passo uma relação, mas por hoje, se vocês quiserem treinar, cria aí as próprias figuras de vocês aí. Vocês viram que é bem facinho de criar e aplicar aquela tabelinha lá, né? Depois eu passo um trabalho aí, valendo uns pontos aí para colaborar com vocês aí também. Beleza? Alô, boa noite, bom final de semana. Boa noite, todo mundo. Bom final de semana. Falou.